Um homem se apresenta como Mormon Cal, e fala que era um mercenário, e pergunta se alguém ali sabe que lugar é aquele. Outro responde que se chama Reio, e ele era um carpinteiro em Edora, e também se pergunta como foram parar ali. Mas ele comenta que não consegue se lembrar de nada. Outra pessoa aparece e fala que ele costumava ser um vendedor ambulante em Alcia, e também não sabe por que foi parar ali. Uma garota se apresenta como Jenna, ela vivia em uma floresta isolada. Um jovem se apresenta como Onshat, ele era um fazendeiro. Confusos, um deles fala que então todas as 11 pessoas que estão ali não sabem que lugar é esse. Um deles pergunta se eles não foram invocados por um mago. Talvez um mago estivesse testando algum aparelho experimental. O mercenário irritado manda ele parar de falar merda. O outro homem comenta que a única certeza é que eles são todos da Taunir. Talvez eles possam conseguir informações preciosas se conversarem. De repente uma pessoa aparece e pergunta o que é que eles estão falando. Era uma espécie de fada. Ela fala que o mestre está prestes a abrir uma fenda no tecido espaço-temporal, e pede para eles se prepararem para a luta. Ela para na frente deles, que estavam confusos. A fada se apresenta como Isel. Ela fala que é a administradora desse lugar, e alerta todos para não tentarem nenhuma gracinha se eles não quiserem se machucar. O mercenário pergunta se foi ela que os trouxe para o local. Isel pergunta de que isso importa para eles. O mercenário começa a puxar sua espada e fala que ela deveria ter vergonha de sequestrar as pessoas, e ele irá fazer com que a fada fale tudo agora mesmo. Isel suspira e fala para ele tomar cuidado se não quiser morrer. O mercenário enfurecido fala que para o tamanho dela, ela fala muito. Isel sorri e pergunta qual ele acha que é o motivo de tudo isso. O homem avança contra a fada, mas acaba sofrendo um ataque no pescoço. Um alerta do sistema aparece, e avisa que Mormon voltou para os braços da deusa e o espírito de luta dele será lembrado para sempre. Causa da morte: suicídio por conta do estresse. Isel comenta que falou para não fazerem nenhuma gracinha se não quisessem morrer. Se ele tivesse ouvido ela com atenção, nada disso teria acontecido. Todos ali ficam surpresos com aquilo que aconteceu. Mais furiosa, Isel fala que se eles tentarem encontrar nela, todos vão morrer, e pergunta se eles entenderam. As pessoas ao redor se perguntam o que está acontecendo e como ele morreu. Um deles, assustado, pergunta se Isel quer algo deles. Ela responde que ela quer que eles escutem, lutem e vençam. Simples assim. O sistema pede para todos organizarem o grupo e escolham um herói. Hale, Huntington, Marlene, Kelcod, Jackson se juntaram ao grupo 1. Isel fala que o mestre finalmente começou a montar os grupos, e pede para todos se prepararem. A fenda do tecido espaço-temporal está se abrindo. Ela chama pelo grupo e pergunta se eles estão vendo a porta. Se eles não quiserem acabar como ele, eles devem passar por ela. Um dos jovens pede para ela esperar e pergunta se eles tinham que escalar a torre. Então, ela precisa fazer o mestre dar armas. Eles todos são uma estrela e não têm arma nenhuma, e ele acha que eles não estão querendo enviar um esquadrão suicida para lá. Jenna olha para o jovem e se pergunta do que ele está falando. Isel analisa o corpo do mercenário caído e fala que isso é verdade. Ela entra em contato com o mestre, e pergunta se pode dar equipamentos para eles. O mestre concorda com ela, e invoca alguns equipamentos. Mestre Enkiana recebeu a espada de ferro, arco inferior, estrela da manhã. Um dos homens chama pelo garoto e fala que ele parece saber algo sobre esse lugar. O garoto responde que faz tempo que ele não vem para esse lugar, então ele não tem certeza. Jenna em pensamento comenta que ele já esteve ali. Enquanto isso, o garoto fala que tem uma coisa que eles precisam saber, é que eles realmente podem morrer ali, e é melhor pegarem uma arma logo. Afinal, eles já vão começar. Todos ficam confusos e perguntam o que vai começar. O garoto dá as costas indo para dentro do local e enquanto caminha ele fala que a batalha vai começar. Todos correm para pegar armas enquanto alguns comentam que não sabem como lutar. Alguns brigam por armas enquanto pegam a primeira que conseguem. Assim que eles voltam para a frente da fenda, um deles nota que o cadáver sumiu e pergunta se isso é alguma magia. Isel aponta para a fenda e fala que já chega deles conversarem, os 5 precisam passar por aquela porta. Um dos homens encosta na fenda, e com medo ele pergunta o que é aquilo. Isel brava manda eles irem logo. Enquanto isso, Jenna nota que o garoto pegou um escudo e se pergunta se ela deveria ter escolhido aquilo. A garota pergunta para ele se ele sabe o que vai acontecer, e o motivo deles precisarem de armas. O garoto responde que ela faz perguntas demais, tudo o que ela precisa saber é que eles precisam entrar em o campo de batalha e matar todos os inimigos, só isso. O sistema alerta que Marlene voltou para os braços da deusa, o espírito de luta dela será lembrado para sempre. O garoto comenta que isso, mas não termina a fala. Ela pergunta o que foi que aconteceu. Várias pessoas morrem e o sistema alerta. O garoto comenta que isso é o que acontece com quem é uma estrela. A garota segue perguntando o que é que está acontecendo, e ele manda ela se calar. Isel furiosa fala que aqueles inúteis foram aniquilados no primeiro andar. Novamente o sistema começa a organizar um grupo. Isel fala que eles são todos os que sobraram. Ann fala que agora é a vez deles. Jenna pergunta por que as pessoas que foram para lá antes ainda não voltaram. E sim, ela ainda não entendeu que todos morreram. Um homem se aproxima da fada e pergunta se ele pode ir embora.
pois os ossos dele são muito fracos. Jenna comenta que ele estava andando normalmente. Jenna segura o homem e manda ele ir logo, eles têm que sobreviver junto. O homem comenta que ele tem artrite. E Zell manda eles calarem a boca e se prepararem. Os outros estão preocupados por nunca terem lutado antes. Finalmente o grupo entra na fenda, todos ficam surpresos pelo local. Era um templo. O sistema alerta que o desafio é o primeiro andar da masmorra principal. Um painel alerta que eles precisam escalar a torre e salvar o mundo. Número de andares escalados atual é 0. O sistema alerta que a porta irá se abrir, eles precisam se preparar. An grita que eles não podem tentar nenhuma loucura. Todos acabam sendo enviados para outro lugar, eles se perguntam que lugar é aquele. O primeiro andar, tipo de missão, aniquilação, objetivo aniquilar todos os inimigos. Um grupo de Goblin nível 3. An fala que aquilo é um campo de batalha, e se eles não lutarem vão morrer. Ele pede para todos ficarem calmos, mas assim que ele se vira, os outros saem correndo fugindo dali. Jenna furiosa pergunta se aquele velho não tinha artrite, ele responde que acabou de melhorar. O sistema alerta que Jenna está em pânico, todos os atributos dela foram reduzidos em 30%. Os outros também sofrem com uma redução, mas enquanto eles corriam, acabam batendo em uma barreira, eles notam que não podem sair dali. An observando comenta que eles são idiotas, Jenna chama por ele, perguntando se eles derrotarem aqueles goblins, eles podem sair dali. An pergunta se ela sabe usar arco e flecha, Jenna responde que o pai dela era caçador. An decide que vai enfrentá-los de perto, e ela fica ali e dispara flechas, perguntando se ela consegue fazer isso. Ela responde que sim, mas pergunta o que os outros vão fazer. An responde que eles não seriam de ajuda nenhuma mesmo. Os monstros avançam contra ele. An corre em direção aos monstros. Em pensamento ele fala que na verdade, ele nunca usou uma espada, e nem um escudo. O nome dele é Anshat, mas seu verdadeiro nome é Anseljin. E pelo jeito ele teve a maravilhosa sorte de ir parar ali, ele bloqueia o golpe do monstro, mas o escudo é danificado. Pick Me Up é um jogo mobile lançado pela desenvolvedora Mobius. O propósito do jogo é atacar uma torre de 100 andares, enquanto coleta matérias e constrói uma base sólida, e passa pelos andares utilizando táticas e estratégias. Há um dia atrás o Prota estava vivendo uma vida normal, o rank dos heróis são de 1 a 7 estrelas, e como ele era uma pessoa muito sortuda, em milhares de tentativas nunca conseguiu um herói com mais de 5 estrelas. Pick Me Up é um jogo completamente diferente dos estratégias comumente conhecidos. Ele possui regras que dificultam a vida do jogador, não importa o quanto você goste de um herói. Caso você deixe ele morrer, não tem volta, não será possível revivê-lo. Em pensamento o Prota fala que tanto faz se é um herói de 1 estrela, ou um de 6 estrelas, morreu já era. Por isso que as masmorras não podem ser atacadas sem mais nem menos, como se morrer não resultasse em nada. O sistema alerta que a masmorra de Kangrin está abrindo. Mas de repente vários alertas aparecem para o An. O jogo avisa que todos os 38 grupos prontos são afetados pelo medo. A personagem de hora 6 estrelas sugere recuar. An fala que não importa, ele só vai ver os padrões e a aparência do chefão, não vai atacá-lo. An nota que o personagem é nível 999, e o nome dele é estranho, ele se pergunta se isso não é um bug. O jogo alerta que An perdeu, ele fala que aquilo é claramente um bug do sistema. An encosta na tela do celular, e fala que ele mal conseguiu ver algo e já foi aniquilado, deu nem para entender o que aconteceu. Mas a criatura olha para ele e sorri, An se assusta ouvindo a criatura fala que encontrou. Em pensamento An se pergunta o que é aquilo, se aquilo é algum padrão de ataque, de repente tudo fica escuro e An comenta que não consegue ver nada. O sistema pede para An criar a conta dele. Um painel aparece pedindo para ele escolher um nome. Ele sugere que o Prota escolha Ankena. Enquanto ele pensava o sistema coloca esse nome nele. Em pensamento o Prota fala que não aceitou e pergunta o que ele está fazendo. Logo o sistema dá as boas-vindas ao Prota. Um novo painel aparece e pergunta se ele aceita realizar o tutorial. An finalmente abre os olhos e outro painel aparece para ele. No painel fala que em uma pequena vila localizada na região há um pequeno garoto chamado An Istra. Assustado o Prota se pergunta o que é aquilo. O sistema alerta que em Tawny, um mundo onde humanos e heterogêneos coexistem, um inimigo desconhecido invadiu a Terra da Paz. Por isso, se você quer salvar o mundo, escale a torre, muitos heróis estarão nesta jornada com ele. Missão do tutorial: elimine os goblins que invadiram a vila. Enquanto Prota pensava um goblin aparece, ele assustado se pergunta se isso não está sendo realista demais. Ele conta que não demorou muito para ele cair na real. Ele consegue bloquear o golpe da criatura, então o sistema de alerta avisa que as batalhas são automáticas. Aproveite as batalhas de alta qualidade da inteligência artificial interna do herói. O Prota consegue desarmar a criatura e se prepara para finalizar o monstro. Ele volta a falar que a sensação da batalha e de matar uma criatura viva não era algo que ele conseguia acompanhar. O sistema alerta que o estágio foi concluído. An subiu de nível e recebeu uma recompensa. An se pergunta se ele está dentro de um jogo. Até que ele olha ao redor e surpreso fala que essa cena é familiar para ele, e finalmente consegue notar que aquele lugar é Pick Me Up. O sistema envia novas mensagens para o An.
Ele pergunta se antes de avançar para o próximo estágio, An não deseja escolher companheiros. Ele só precisa tocar na opção Invocar no menu. Por ser a primeira utilização, ele vai receber 500 gemas para uma invocação avançada. An, sem entender nada, pergunta o que está acontecendo ali. Uma forte luz toma conta do local, e uma garota aparece. Ela é um super raro. Seu nome é Shai, uma 4 estrelas. An se pergunta se isso foi uma invocação. Ele se pergunta se invocou ela como um jogador. A garota pergunta se foi ele quem invocou. Ela é uma 4 estrelas, nível 1, classe cavaleira. Ela pergunta quem é ele. An se apresenta para ela, ela conta que é uma cavaleira, e fala que o An tem um nome estranho. O sistema comenta que ele pode criar um grupo de heróis, só precisa arrastar um herói para a caixa de composição de grupo e criar seu próprio grupo. Os dois formam um grupo. O mestre Ankena colocou eles de volta em uma masmorra e usou a Shai na batalha. Diferente dele, que nunca segurou uma espada na vida, Shai é uma cavaleira de 4 estrelas que consegue matar 5 goblins com um único ataque. A masmorra foi concluída, Shai subiu de nível. Ele fala que existe uma diferença esmagadora entre os dois, mas não tem do que reclamar, já que a diferença entre eles é de 3 estrelas. Mas o problema começaria a partir de agora. O sistema avisa que os heróis fizeram um bom trabalho nas lutas até agora, a última parte do tutorial espera por ele. Meio para fortalecer o herói síntese está disponível. Ele precisa clicar na opção síntese no menu. Enquanto ele pensava, Isel aparece e manda ele ir logo. O mestre está esperando. Ele pergunta se ela é Isel, e surpresa ela responde que sim, e pergunta como ele sabe o nome dela. Ele explica que era um jogador de Pick Me Up. Ela fica mais surpresa ainda por descobrir que ele não é Anshat. Ele explica que é Anseljin, nascido em Gangseu Guinseu, e pergunta se ela não pode mandar ele de volta. Ela pergunta se ele é da Terra. An responde que ele é da Terra e pelo jeito ela deve ser de Marte. Isel dá um grito e pergunta como isso é possível, mas ordena que ele entre logo lá. An fala que não quer, pois ele vai morrer. Ela explica que não, ele só será sintetizado. Mas de nada adianta, Isel joga ele para dentro do local. A sintetização foi iniciada. An, assustado, fala em pensamento que começou a sintetização, fortalecimento com a combinação de 2 heróis. Um dos 2 heróis é usado como sacrifício para aumentar os status do outro herói. Durante esse processo, um dos 2 heróis certamente será destruído. O problema é que ele é apenas uma estrela, e ela é uma cavaleira de 4 estrelas. Um jogador normal não teria motivos para salvar ele e matar a Shai propositalmente. Em pensamento ele se pergunta se é assim que ele vai morrer, e se pergunta quem diabos sintetizaria uma 4 estrelas em uma estrela. A síntese termina. An fica surpreso por ainda estar vivo. Shai fala que então esse é o fim. An pergunta o motivo dela estar desaparecendo, e fala que isso nem faz sentido. Ela é uma 4 estrelas e ele tem apenas uma. Ela conta que não foi a escolhida, é por isso. Enquanto ela desaparece, Shai sorri e fala que vai deixar o resto com ele. An, ainda sem entender, apenas observa ela desaparecer. Saindo dali, grita uma estrela, acaba morrendo. Então retornamos para o presente. An grita para Jena não abaixar a guarda. Jena fala que eles precisam lutar, um monstro está atrás deles. An, em pensamento, fala que de qualquer forma, ele sobreviveu. A síntese é baseada em juntar os heróis, formada de tal jeito que você une o herói sacrificado em outro. Ele fala que esse cara ou tem um dedo gordo ou não sabe nada do jogo. Em pensamento ele fala que foi sortudo e a Shai acabou morrendo devido ao erro estúpido do mestre, como esperado de uma merda de jogo. Ele pergunta onde estão os últimos 2. Jena fala que vai cuidar de um deles, mas as pessoas. Ele grita pedindo para ela pensar nisso depois, mas acaba sendo atacado pelas costas por um dos monstros. Ele fala que não sabe como acabou indo parar dentro do Pick Me Up, mas ele tem certeza de uma coisa. Que ele, Anseljin, foi invocado como um herói de uma estrela, Anshat. Enquanto ele fala, An acerta o monstro com seu escudo. Antes dele entrar neste mundo, o monstro bugado de nível 999 estava sorrindo. Então, ele tem certeza que foi aquele desgraçado, ele forçou a entrar no jogo. Mas ele não sabe que mexeu com o cara errado. An, furioso, acerta o monstro. Jena, assustada, se aproxima do An. Ela nota que o braço dele foi arrancado. Ele fala que vai ficar bem quando voltar. Ele explica que o jogador tem pouca interferência durante os combates, porque a maioria das batalhas são feitas automaticamente pelos heróis, e mesmo assim, esse jogo alcançou uma base de jogadores global de 100 milhões de usuários, e o motivo é porque você pode observar este mundo como um deus. Ele pergunta ao jogador se isso é divertido. Ele também foi um jogador que gostava de Pick Me Up, criação de itens, estratégia e táticas, nutrir os heróis e descobrir elementos escondidos. 5º no ranking mundial, Loki. Mestre dos mestres, ele fala para todos observarem como ele sobrevive até o fim. O sistema alerta que o estágio foi concluído. Jena, uma estrela, subiu de nível. O MVP foi o An. Mas apenas An e Jena sobreviveram. Gostou do resumo?
Quer a parte 2? Então deixe bastante like e comente parte 2, se inscreva se ainda não for inscrito e me ajude a bater a meta de 5.000 inscritos ainda nesse ano. O próximo resumo do canal sairá na segunda-feira, então, ative o sininho para você não perder o vídeo. Assista esses resumos que estão aparecendo aqui na tela. Até o meu próximo vídeo. Tchau.